Vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Vamos abri-la em 1 Coríntios, capítulo 9. Quero ler com os irmãos aqui os versículos 23 até o versículo 27. 23, 24, 25, 26 e 27. Diz assim o texto bíblico: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Diga amém. Palavras fortes, né? Porque são palavras em que o apóstolo Paulo, ele apresenta de uma maneira um tanto diferente a visão que ele possuía acerca da obra do ministério. Paulo foi um homem chamado para ser o apóstolo dos gentios e, portanto, ele recebeu uma grande incumbência quanto à pregação do evangelho. Na verdade, o nível de incumbência que nós temos, o grau de responsabilidade varia ou depende do grau de revelação que nós recebemos. Ou seja, quanto mais nós recebemos de Deus, mais nós somos exigidos de Deus. Quanto mais Deus nos dá, mais Ele requer e Ele espera que nós tenhamos uma resposta à altura daquilo que nós temos recebido. Se os irmãos lerem atentamente o capítulo 9 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma espécie até mesmo de desabafo, uma vez que ele chega a dizer que se ele pregava livremente o evangelho, ele receberia galardão. Mas se ele pregasse o evangelho, e ele usa a expressão aqui no capítulo 9, versículo 17, se ele pregava de modo constrangido, ou se ele o fazia por constrangimento, ele diz: ora, onde estaria então, onde está o meu galardão? Ele fala, não há galardão, mas eu teria, no caso, o prazer de poder dizer que eu prego voluntariamente e de graça, para que ninguém possa dizer nada contra o meu ministério. Enfim, Paulo ele chega a dizer aqui nessa porção sobre o seu comprometimento com a verdade e o seu comprometimento com respeito ao seu chamamento. E eu meditando acerca dessa porção, essa semana, eu pensava que hoje talvez seria um ótimo dia, um excelente dia, para nós também pensarmos acerca da nossa responsabilidade enquanto igreja, da nossa responsabilidade enquanto ministério de Deus, que nesse tempo ele existe por causa da verdade de Deus e ele existe para o reino de Deus. Ou seja, o ministério de volta à palavra, ele existe em razão, primeiramente, de uma necessidade de Deus. E então de uma necessidade nossa. Alguém poderia perguntar, ora, mas e Deus tem necessidades? Entenda, Deus, ele escolhe pessoas ao longo da história para servir de instrumento dele, para levar a sua palavra e para revelar a sua vontade aos homens. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, todos os profetas a quem Deus levantou foram homens escolhidos por Deus de antemão para que cumprissem aquela tarefa de profetizar por Deus, de ser um profeta de Deus, de falar por Deus. Se nós chegarmos no Novo Testamento, nós encontramos o próprio Cristo que veio ao mundo e quando ele começa seu ministério, ele não o faz sem antes trazer para si discípulos
a quem ele iria constituí-los apóstolos. Ou seja, o Senhor chama Pedro, chama Tiago, chama João e chama Mateus e vai chamando. E de 12, o Senhor então os constitui a todos eles ministros da palavra, e eles são então enviados por Deus para pregar. Então, todos esses escolhidos de Deus e esses enviados de Deus, eles estão cooperando com Deus naquilo que Deus necessita. Ou seja, Deus tem uma vontade e ele há de revelar essa vontade aos homens, de mostrar aos homens, para que os homens sejam salvos. E ele, portanto, o faz mediante instrumentos, mediante servos, mediante discípulos, mediante aqueles que são escolhidos e são chamados para esse fim. E esse ministério, de volta à palavra, ele tem essa característica muito peculiar. Até porque nós assumimos que nós estamos aqui para servir ao reino de Deus. Obviamente que estamos aqui para sermos primeiramente alvos da obra de Deus. Ou seja, a obra de Deus se realizando dentro de cada um de nós, mas temos a ciência, o conhecimento, o entendimento de que Deus ele quer agir por nosso intermédio. Ele quer nos usar como instrumentos de Deus para, nesses últimos dias, para levar a sua palavra àqueles que ainda não conhecem. E para tanto, eu pensei, e preciso que os irmãos pensem comigo, acerca do ser igreja. Ou seja, a igreja, enquanto um conjunto de pessoas, ou um grupo de pessoas, que foram chamadas por Deus, ela existe, ela possui uma incumbência no seu chamamento. Ou seja, não fomos chamados tão somente para recebermos de Deus, mas fomos chamados para sermos um canal de Deus, enquanto igreja, enquanto ministério ao mundo. E muitas vezes nós deixamos que isso escape do nosso entendimento, deixamos que isso fuja do nosso coração, e acabamos ficando um tanto, não somente um crente, ou um cristão sonolento, cansado, mas às vezes uma igreja que por algum tempo ela perde a sua noção, ou a noção do ser igreja em relação ao mundo. E por isso eu quero convidar vocês a meditarem comigo acerca de algumas parábolas que estão no capítulo 15 e 16 do Evangelho de Lucas, em que o Senhor Jesus, ele mostra essa questão da obra e da nossa participação nessa obra de uma maneira muito clara. Então eu não tenho como ler todas as parábolas, são muitas, mas eu vou apresentar aos irmãos. Eu quero que vocês apenas acompanhem para se darem conta do contexto em que nós vamos tratar aqui. Lucas capítulo 15 e Lucas capítulo 16. Nesses dois capítulos, amados, nós temos aqui basicamente 5 parábolas. Há 3 parábolas, ou melhor, há 3 parábolas no capítulo 15, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, conforme consta os títulos. Capítulo 16, a parábola do administrador infiel. E então, no capítulo 16, ainda no versículo 19, temos o fato alegoria, ou a parábola do rico e do mendigo, ou do rico e Lázaro, como é mais conhecida. Ocorre muitas vezes que ao lermos a Escritura, os cristãos adquiriram um costume de ler apenas porções da Bíblia. Então a maioria costuma ler versículos, né? A pessoa pega ali, lê o versículo tal. Alguns, inclusive, alguns pregadores, quando vão ministrar, costumam pegar apenas uma fração do versículo. Às vezes pega apenas a parte B do versículo. Quero que os irmãos entendam que a Escritura, ela não tinha originalmente essa divisão de capítulos e versículos. E nem os versículos tinham a subdivisão de partes, parte A, parte B, parte C. Na verdade, os editores fizeram essa divisão para facilitar ao leitor o encontro de alguma porção que ele esteja efetivamente procurando. E isso, a princípio, foi uma coisa boa. Você ter o endereço certinho, não somente das porções, mas, sobretudo, das partes que você deseja encontrar de maneira imediata. Mas isso trouxe um grande prejuízo para a igreja, uma vez que a igreja da modernidade, e também agora da pós-modernidade,
ela não tem o costume de ler a Escritura, até porque os interesses são outros, e também porque há uma ação muito ruim, uma ação má da parte de muitos líderes, que ao manipularem a verdade, eles isolam trechos da Escritura, pregam apenas porções pequenas. Então a maioria dos cristãos, ao ler a Escritura, mesmo aqueles que se interessam pela leitura, acabam cometendo o erro de ler apenas partes. Quando lê bastante, lê um capítulo, e aí outro dia lê um outro capítulo, e às vezes se esquece que, como a Escritura ela é um todo, por exemplo, o livro de Lucas é um livro só. Ele começa no capítulo 1 e termina no capítulo 24, não é isso? Então, vai do início ao fim, é um livro só. Então, ocorre que quando nós lemos as partes, muitas vezes nós deixamos de fazer os links entre uma parte e outra. Ou seja, deixamos de ler a porção que queremos dentro do contexto no qual essas palavras foram ditas. Quando isso ocorre, quando perdemos o contexto, nós perdemos a informação. Nós perdemos a razão daquelas palavras. E aí fica muito difícil que o leitor ou o ouvinte, ele saiba exatamente o que Cristo estava querendo dizer com tais palavras. Então é importante que ao lermos a Escritura, nós tenhamos uma leitura não somente centrada num ponto, mas também façamos todas as relações possíveis para podermos compreender qual é o ensinamento de Cristo naquela porção. E os capítulos 15 e 16, amados, eles surgem aqui num contexto muito interessante, porque os versículos 1 e 2 do capítulo 15 afirma que Jesus, ele se assentava com publicanos e meretrizes. Jesus, ele comia, ele ia a banquetes em que estavam reunidos publicanos e meretrizes. Então, publicanos, nós podemos falar que nos dias de hoje seriam pessoas avaras, seriam agiotas, seriam banqueiros, pensem vocês nisso, as meretrizes seriam as prostitutas. E, de fato, Jesus estava sempre no meio de tais pessoas, porque, afinal, ele tinha uma obra a realizar. Ele tinha um ministério, ele veio trazer salvação. E a salvação que ele veio trazer é a salvação àqueles que estavam perdidos. Então, na verdade, ele tinha que buscar o perdido. Mas imagine vocês que a nação de Israel, que era uma nação escolhida, que era uma nação que Deus havia escolhido em Abraão, lá atrás, feito uma promessa que Abraão seria pai de uma grande nação, para que essa nação, enquanto nação, ela servisse de instrumento de Deus para alcançar o mundo inteiro. A nação de Israel deveria ser, a princípio, um reino de sacerdote de Deus. Um reino de sacerdotes implica o quê? Um grupo de pessoas que todas elas teriam por função o ofício de levar Deus aos homens, de fazer esse link entre Deus e aqueles que não conhecem a Deus. A nação de Israel, portanto, ela nasce no cenário histórico como sendo uma nação com grande privilégio. Pensem vocês, uma nação que foi pensada por Deus, foi sonhada por Deus, foi trazida por Deus à existência para ser um instrumento de Deus, uma bênção de Deus para levar Deus a outras pessoas. Mas a nação de Israel perdeu esse entendimento. Ela não entendeu essa função e ela acabou que não somente ela se fechou em si mesma, deixando de comunicar a vontade de Deus a outras nações, como ela também construiu muros em torno da sua própria terra, do templo, para que os pecadores não se aproximassem. Eles ficaram enclausurados e orgulhosos pelas revelações que eles tinham recebido. Aí vem Cristo. Quando Cristo vem, que Cristo começa a cumprir o papel que a nação de Israel também deveria cumprir, que era anunciar a palavra. Agora a nação de Israel não somente está fechada em si mesma, e ela isolou-se do mundo por meio de muros, agora ela se põe a criticar a Cristo, porque Cristo ia levar a palavra de Deus aos pecadores. Então os irmãos percebem como que o povo de Israel perdeu completamente a razão de ser nação de Deus.
Porque a nação de Deus não é porque é a nação de Deus. Não, é um povo escolhido, não em detrimento de outros povos quanto à salvação. A salvação de Deus é para todos. Mas a escolha e a eleição de Deus de Israel visava fazê-los esse instrumento de Deus. Assim como a igreja de Jesus Cristo, também ela é chamada, ela é escolhida e ela é eleita, e daí o tema eleição e predestinação se encaixa bem aqui nesse contexto, não para ser salvo em detrimento daquele que não é eleito. Não, é pelo contrário. Ela é eleita, ela é escolhida para ser uma adjuntora de Cristo, para contribuir na pregação do Evangelho, para contribuir na instauração do reino de Deus sobre a terra. E aí vem a pergunta que nós devemos refletir e pensar. Será que a igreja de Cristo, à semelhança da nação de Israel, também não perdeu a razão de ser igreja? Será que a igreja não se esqueceu, não se olvidou do fato de que, como noiva de Cristo, nós somos a sua auxiliadora? Lembra quando Deus criou o homem lá no Éden? Disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aquilo é um tipo de Cristo e da igreja. Adão prefigurando Cristo e a mulher representando a igreja, que foi gerada por Cristo, que é a eleita para se casar com Cristo, para ser a sua auxiliadora, a sua adjuntora, aquela que contribui. Entretanto, não raras vezes a gente observa que não somente cristãos individuais, mas, sobretudo, coletivamente falando, a igreja tem se esquecido dessa função e tem se tornado negligente com respeito ao seu chamamento enquanto auxiliadora. Então é nesse contexto em que Jesus ele é criticado. Veja no capítulo 15, versículos 1 e 2 de Lucas, que diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então é esse contexto em que Jesus anuncia a palavra aos pecadores, e que os judeus, os fariseus e escribas, os líderes religiosos, eles murmuram contra Cristo, porque ele assim o fazia, é que vão nascer as 3 parábolas do capítulo 15 e as 2 parábolas do capítulo 16. Na verdade, são uma sequência de 5 parábolas que procuram nos ensinar alguma coisa a respeito disso que aconteceu. Ou seja, Jesus vai chamar a atenção do povo de Israel para algumas questões às quais eles haviam se esquecido. E nós vamos tomar essas parábolas, portanto, para que nós venhamos a nos lembrar da razão de ser igreja. E aí, quem sabe, essas palavras não nos motivam e nos fazem retomar o caminho que talvez tenhamos deixado de lado. Vejam que as 3 parábolas do capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda ou da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, essas 3 parábolas, elas falam acerca do homem criado por Deus e de sua queda. E, portanto, vai anunciando aqui a questão de que todos os homens, eles caíram. E porque caíram, eles são pecadores. E porque eles são pecadores, eles estão perdidos. E porque estão perdidos, eles então são carentes da graça de Deus. E eles são alvo da vontade de Deus. Então o Senhor vai demonstrar que em todas essas parábolas, em todas elas, o Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, representado por essas 3 parábolas, está sempre buscando o homem. Na primeira parábola, o pastor que perdeu uma ovelha, ou a ovelha que se perdeu, o pastor vai buscá-la onde ela está. Então, mostrando que Deus, ele tem esse encargo, Deus tem essa incumbência, Deus tem isso no coração. O Evangelho é a boa notícia de que o Senhor, Deus, ele vem salvar o homem e ele vai buscá-lo onde ele está. Então, o bom pastor é aquele que busca a ovelha. A parábola da dracma fala de uma moeda que se perdeu dentro de casa e logo nós temos ali uma mulher que acende uma lamparina e varre toda a casa em busca da moeda que se perdeu. Também demonstrando Deus
buscando o homem perdido, para encontrá-lo e resgatá-lo de volta. E a parábola do filho pródigo, todos conhecem. Também temos aqui o filho que se perdeu, e esse filho sendo iluminado lá onde ele estava, nas trevas, quando é dito que caindo em si, e esse cair em si, fala de uma ação e de uma obra do Espírito Santo, o iluminando, o convencendo da sua situação e o atraindo de volta à casa do Pai. Essas três parábolas, portanto, visam nos dizer, primeiramente, acerca da obra de Jesus Cristo. Ele veio salvar aquele que estava perdido. Em segundo lugar, nos mostra o amor de Deus. Deus, ele busca o pecador, ele salva o pecador porque ele o ama. Então, se nós não compreendermos, ou se nós não partirmos desse princípio de que é vontade de Deus que os homens sejam salvos, e de que Deus o faz movido pelo seu amor, se nós não tivermos essa mesma visão de Cristo, é provável que nós fiquemos, se não iguais os fariseus, né, murmurando contra os que fazem, talvez possamos ficar inativos. Ou seja, se o Senhor Jesus veio salvar o que estava perdido, e se Ele nos salvando nos faz sua noiva, sua auxiliadora, sua adjuntora, nós também não somos chamados agora a pregar este evangelho e a anunciar este evangelho? Mas como fazer se nós não formos movidos por uma visão espiritual acerca do amor de Deus pelos pecadores? Então, as três primeiras parábolas nos chamam a atenção para o fato de que nós precisamos, à semelhança de Cristo, olhar com amor para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão caídos. Mas é no capítulo 16, e aqui que eu quero me fixar mais, é que Jesus vai explicar aos judeus onde foi que eles erraram. E é aqui que eu quero que os irmãos pensem comigo e reflitam. A parábola do administrador infiel e a parábola do rico e do mendigo, ou que seja do rico e Lázaro. Ambas as parábolas procuram demonstrar como que o povo de Israel falhou na sua missão. Então as 5 parábolas é como que Cristo dissesse assim, olha, vejam, vocês foram chamados para anunciar o evangelho. E é o que eu estou fazendo. Vejam a parábola da ovelha perdida. O filho do homem, o pastor das ovelhas, veio buscar a ovelha perdida. Vocês foram chamados para pregar o evangelho ao mundo, mas veja que é o filho do homem quem ilumina e varre a casa para encontrar a moeda perdida. E na parábola do filho pródigo, o pai é aquele que recebe o filho perdido. Mas vocês perderam essa noção da importância que o homem tem para Deus, no sentido de que Deus, ele se dá ao homem como redenção para resgatá-lo. E então nessas 2 parábolas, Jesus vai demonstrar como foi que o povo de Israel perdeu completamente a noção do seu chamamento. A parábola do administrador infiel, já lemos aqui outras vezes, em casa vocês poderão ler todo o texto. Aqui Jesus fala acerca de um homem rico. A parábola, ela visa estabelecer alguns aspectos da verdade. Nem toda ela traduz aquilo que se quer dizer, mas a parábola, ela traz algum entendimento acerca do que se quer dizer dentro do contexto. Esse homem rico é como se fosse um dono de uma grande propriedade e que tinha consigo, trabalhando para si, um administrador, um mordomo. Ou seja, esse homem rico representando o próprio Deus e esse mordomo, ou este administrador, representando aqueles a quem Deus confia a sua obra. Aqui nós temos o princípio da mordomia cristã, o princípio do serviço. E Jesus fala muito nos evangelhos acerca dos servos dele. Ele fala que há os servos fiéis e há os servos infiéis. Ou seja, enquanto servo, nós estamos desempenhando o nosso serviço a Deus com fidelidade. E nós temos que ressaltar um detalhe importante, porque talvez você diga assim, não, pastor, eu sou um servo fiel. Por exemplo, eu procuro orar, eu procuro ler a minha Bíblia, sempre que possível eu congrego, eu procuro respeitar as pessoas, eu procuro ajudar o meu próximo, sempre quando eu posso eu ajudo aquele que está precisando. Eu sou uma pessoa fiel.
Eu diria que talvez você tenha razão que haja a sua fidelidade nesse sentido. Mas entenda que esta fidelidade a que você se refere é a fidelidade do seu compromisso de filho de Deus em relação a Deus. A fidelidade, quando Jesus fala sobre o servo fiel e infiel, é a fidelidade concernente à sua obra. Vocês, irmãos, entendem? Ou seja, Deus nos confiou uma obra. Abandonar essa obra de Deus, não realizar essa obra de Deus, que é em relação ao mundo, é negligenciar o dever. Então você pode ser um bom cristão, mas você pode ser um mau servo. Ser um bom cristão é você ter uma boa conduta, o seu comportamento, é a relação que você tem para com Deus. Ou seja, não, eu sou uma pessoa que não ando embriagada, eu não ando destruindo famílias, eu não falo mal do meu próximo, eu tenho um bom comportamento no meu trabalho, eu sou um excelente pai de família. Isso é muito importante. Mas essa não é a relação de servo. Porque o servo é aquele que fora incumbido de um serviço. Então nós temos que atentar que não somente nós somos filhos de Deus, isso é muito importante, mas somos os seus servos. E há de se distinguir, então, o sentido de ser filho e de ser servo. Então imagine você, o seu filho, você tem um filho, então o seu filho, ele tem o dever de ser educado dentro de casa. Sim ou não? E tem também o dever de cumprir com os deveres de casa. Mas não é um serviço estabelecido. É apenas os deveres familiares, que todos têm, participam. Mas de repente o pai fala: filho, eu quero te dar uma incumbência. Eu quero que você cuide dos meus negócios. Eu sou um homem de negócios, eu sou um empresário. Eu quero te colocar agora dentro da minha empresa para você administrar os meus recursos, administrar os bens, ser um diretor executivo da minha empresa. Aí vocês percebem que agora o filho, ele assume um lugar de empregado? Sim ou não? Que agora tem uma relação, não é mais em relação ao pai, mas em relação ao senhor, ao proprietário, ao empresário. E agora cabe a esse servo, esse filho servo, esse filho na função de servo, de executar a obra do pai. Ou melhor, a obra agora do senhor, do patrão. Então, todos nós fomos chamados para ser um servo de Deus. Talvez aconteça que alguns de nós, talvez nem nos tenhamos atentado para a diferença entre ser fiel a Deus enquanto filho e fiel a Deus enquanto servo. Ou talvez não tenhamos nem atentado para o fato de que nós ainda não nos colocamos como servos de Deus. Querem ver uma coisa? Aqui eu acredito que todos nós que aqui estamos fomos chamados por Deus. Vamos trabalhar hipoteticamente. Tá bom, Gil? Chamados. Aí nós fomos perdoados. Aí nós fomos renovados. Aí nós fomos regenerados. Aí nós fomos santificados. Sim ou não? E aí nós, como filhos de Deus estabelecidos, passamos então a ter uma vida e um relacionamento para com Deus de obediência enquanto filho em relação ao pai. É verdade que vocês não se esforçam para ser obedientes ao Pai Celestial ou não? Procuram, na medida do possível, né, Rosirene? Fazer a vontade do Pai, não desagradar o Pai. Mas eu pergunto, e quantos de nós já nos atentamos enquanto servos? O servo é aquele que está na obra. A obra é algo bem específico. O que o Senhor Deus nos incumbiu de fazer? Qual é a ordem de Cristo a todos nós? Lógico, em maior ou menor escala, todos nós temos uma incumbência, sobretudo enquanto igreja. Então essa parábola de Cristo aqui do administrador do infiel, ele fala acerca de um homem rico que tinha um administrador. Então essa figura apresenta Deus o Pai e nós em relação a ele, não enquanto filhos, mas enquanto servos. Ou seja, há uma incumbência a ser realizada.
E é possível que nós sejamos negligentes quanto a esta incumbência. É dito aqui na parábola, então, que num dado momento o senhor, o patrão, chegou para o empregado e falou assim: olha, presta conta da tua administração, porque tu já não poderás permanecer nela. Porque eu tenho ouvido dizer a teu respeito que você está a me defraudar. Você está defraudando os bens da empresa, está roubando esses bens e, portanto, presta contas. E aí Jesus, então, ele vai apresentar uma série de aspectos desse serviço que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro ponto é que essa parábola, literalmente falando, ela fala acerca de riquezas de origem material. Querem ver? Capítulo 16, falando da parábola, versículo 10 em diante. No finalzinho da parábola, quando Cristo começa a explicar os aspectos da parábola, ele diz assim: olha, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Versículo 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então veja que a conclusão da parábola de Cristo é demonstrando a nossa relação para com as riquezas no trato do reino de Deus. Ou seja, o povo de Israel, eles estavam defraudando o seu Senhor, no caso da parábola, nesse sentido especificamente das riquezas de origem terrena, de origem justa. Mas talvez alguém poderia dizer: pastor, infelizmente eu não consigo ver aqui nessa passagem nada acerca de riquezas de caráter material. Aqui essas riquezas podem se tratar dos nossos dons, dos nossos talentos, e queira fugir desse aspecto. Mas aí o texto não nos deixa dúvida, quando no versículo 14, diz assim: os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Então o que Cristo ensina em primeira mão é: nós enquanto mordomos de Cristo, nós enquanto aqueles que temos uma incumbência, como nós estamos lidando na pregação do Evangelho, nesta obra de alcançar os pecadores. Lembre-se do contexto. O contexto é que Cristo anunciava a palavra aos pecadores, mas os escribas e os fariseus murmuravam contra Cristo, porque Cristo comia com os pecadores. Daí vem as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, filho pródigo, para falar dessa obra de pregação do Evangelho. Então existe uma obra chamada a pregação do Evangelho. Saindo dessas parábolas, Cristo diz no capítulo 16: agora eu quero me dirigir a vocês. Vocês quem? Escribas e fariseus. Vocês quem? Os judeus. Judeus enquanto uma nação eleita, uma nação separada, que foi chamada para servir a Deus na evangelização do mundo. E eles fracassaram nessa evangelização. E aí quando Cristo fala para eles, a primeira coisa que ele coloca é o trato para com as riquezas de origem iníqua, ou que seja, origem terrena, ou seja, quem faz do ouro, do metal, valer alguma coisa é o próprio homem, e isso ele o faz muitas vezes por ganância. Não sei se vocês sabem, mas o que nós chamamos de dinheiro, isso é simbólico, não é? É o homem que dá valores a esta moeda, para que então possa cumprir esse papel mercantil entre os homens. Por isso essas riquezas são chamadas de riquezas iníquas, porque fazem parte do coração do homem. O dinheiro, ele se torna, na verdade, um mal, porque é origem iníqua, necessário para a nossa relação humana sobre a terra. Por isso que ele é colocado
porque é uma riqueza de origem iníqua, como sendo um Deus. Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, ao Deus eterno e às riquezas. Então ele está dizendo o seguinte, olha, será que o nosso trato para com as riquezas materiais não tem nos tornado um servo infiel? Não nos tem tornado um administrador que vive ou está a defraudar ao seu Senhor? O que nós devemos aprender dessa primeira parábola do capítulo 16? É que nós devemos usar todos os recursos que o Senhor nos deu, ou que o Senhor nos confiou, para o bem-estar da nossa família, para o bem-estar dos nossos filhos e para a propagação do Evangelho. Ele diz que aquele que é infiel no pouco, e esse pouco se refere àquilo que nós recebemos de Deus aqui na terra, como nós poderemos ser fiéis nas coisas maiores, nas verdadeiras riquezas que são espirituais? Então, há um serviço a ser executado. Você é um servo de Deus, você é um mordomo de Deus. E nesse serviço, e nós todos enquanto igreja, nós carregamos uma incumbência. E, portanto, nós precisamos repensar como nós estamos lidando com respeito à obra de Deus. Eu falava lá no retiro, lá nós ministramos uma palavra, quem quiser assisti-la já está na internet, é chamada Bema, Tribunal Familiar, já está postada, uma palavra muito maravilhosa. Eu adverti aos irmãos com respeito a essa responsabilidade nossa, não é? Ou seja, quando a igreja ela procura pregar o evangelho, seja de maneira interna ou externa, seja por meio da internet, de um programa de televisão, seja pela manutenção da pregação do evangelho no cotidiano, isso requer o quê? A participação de todos no que diz respeito às ofertas. Ou seja, nós estamos dentro de um ambiente comum. E todo o propósito ministerial é a pregação da palavra, é a pregação do evangelho. Mas, infelizmente, nós muitas vezes não nos damos conta e acabamos que nos tornamos negligentes quanto ao nosso dever de participar, de contribuir, lógico, dentro do princípio bíblico, cada um conforme aquilo que recebeu, cada um conforme aquilo que pode participar, para que assim possamos nós ser aqueles que, por meio das riquezas de origem iníqua, possamos nós contribuir para o reino de Deus. Essa verdade, ela está no capítulo 16, versículos de 1 a 13. Talvez você que esteja em casa, mais tarde, outro dia, vai assistir essa mensagem. E povo de internet é muito engraçado, porque sempre tem uma pessoa, é o justo postar, não dá 10 minutos de postagem, não deu tempo de assistir ainda, deu? A mensagem é 1h20, mas com 10 minutos alguém já colocou um dislike lá. Ou seja, é a pessoa que parece que ele não gosta de mim, ou desse ministério, ou da palavra, então ele vai lá só para dar o joinha invertido, né? O dislike, só para dizer, não presta, não gostei, né? Então, mas veja, se você tiver alguma dúvida, leia toda a parábola do capítulo 16. Leia versículo por versículo e veja exatamente se não é acerca disso que Cristo está dizendo. A nossa relação para com as riquezas de natureza material, se estamos nós colocando o nosso coração nisso, de modo que quando nós devemos contribuir para o reino de Deus, nós nos tornamos infiéis. Agora, a segunda parábola, que é a do rico Lázaro, e ela é bem mais complexa do que a primeira, fala agora da nossa relação, nosso trato, para com a palavra revelada. Ou seja, a parábola diz que havia um homem rico que diariamente ele se punha à mesa, uma mesa farta, cheia de todo tipo de alimento. Diz que todos os dias ele se punha e se regalava junto à mesa. Um homem que se vestia de púrpura, um homem rico, um homem abastado, um homem que de nada tinha falta. Mas à sua porta
jazia um mendigo, Lázaro, que estava passando fome, que desejava comer das migalhas e caía da mesa do rico, mas o rico, sendo avarento, não lhes dava desse alimento. Então, olha como a parábola é construída. E quando nós lemos a parábola, muitas vezes, e infelizmente, toda a atenção recai para os aspectos da morte, do Hades. E aí se cria uma discussão escatológica em torno do texto, e por mais que não esteja incorreta, né, tal discussão, mas se perde o que Cristo está ensinando. O que Cristo está dizendo nessa parábola? Que existe um homem que é rico, um homem próspero, um homem que tem abundância, um homem que tem de tudo. E também existe um pobre, um miserável, que está a padecer fome à frente desse rico, e o rico simplesmente não divide aquilo que ele recebeu. Ele não distribui, ele não alimenta. Interessante que essa semana eu lendo um trecho de um livro, o autor ele fala assim, olha, as histórias, história com H, elas são passado, elas não voltam, elas não existem mais. Houve um acontecimento, ele virou história, virou um acontecimento que não se repete. Aí ele diz assim, agora, as histórias que Cristo contava, com E, no caso, referindo-se às parábolas, que era uma criação, elas têm a vantagem que elas não se perdem no tempo, mas elas se reinauguram a cada dia, a cada leitura, aquela história, ela é real e ela é atualizada. Eu pergunto, ora, como se atualiza essa parábola do rico e Lázaro? Quem é esse homem rico, afinal de contas? Que se regalava junto à mesa. Ora, quando Cristo fala aqui, ele faz uma referência aos judeus, que havia recebido de Deus a revelação da lei, ou a revelação possível daquele tempo, e, portanto, comparado com as outras nações, o povo de Israel tinha uma riqueza muito grande. Tinha a lei, tinha os profetas, tinha as promessas, tinha as alianças. E esse povo, então, de Israel, ele deveria compartilhar dessas riquezas. Mas como a história, ela se atualiza sempre, eu pergunto, e hoje, será que ainda há esse homem rico assentado à mesa, com uma mesa farta? Será que ele existe? Onde ele está? Onde ele está? Hã? No meio de... Ele está no meio de nós. Ora, esse homem rico, até agora da parábola, podemos dizer que nós somos esse homem rico. No sentido daquilo que nós recebemos. Existe uma mesa farta de conhecimento. Existe uma mesa farta de revelação. Ou vocês não concordam com isso? Que esse ministério tem sido agraciado por Deus. Foi Ele que nos deu. Nós não nos orgulhamos disso. Agora a grande questão é, e existe um Lázaro hoje em dia? Que está prostrado, faminto, e que deseja comer que fosse as migalhas que caem da mesa? Quem são esses Lázaros? São todos aqueles que por razões diversas e talvez não conhecidas, eles não receberam o que você recebeu. Eles não entendem o que você entendeu. Agora, isso é uma situação real. Há os Lázaros e há o rico. Agora, qual deve ser a nossa relação? Ah, não, eu queria ser Lázaro. Ah, eu vou me colocar no lugar do Lázaro. Não quero ficar nessa mesa, porque eu sou uma pessoa modesta. Não, ter uma mesa rica é para a glória de Deus. Se Deus nos deu uma mesa farta, diga glória a Deus. Maravilha. Agora, a questão não é a mesa farta. Porque tem pessoas que têm um espírito meio estranho, sabe? Elas ficam com um certo fingimento de humildade e falam, não, eu sou como Lázaro. Eu não tenho nada e não quero ter nada. E se alguém disser que tem uma mesa farta, ele fala mal. Olha lá, tá vendo? Mesa farta. Orgulho. Não, mesa farta é coisa boa. Coisa boa é ter a mesa, tudo de que você precisa em abundância. Agora, a grande questão é,
nós estamos vendo os Lázaros? Ou nós estamos ignorando os Lázaros? Será que nós estamos fazendo dessa mesa uma mesa particular, minha, da qual não participam os Lázaros? Essa mesa é para ser compartilhada. O que o rico da parábola precisava fazer era trazer aquele Lázaro para dentro, ou ir ao seu encontro e compartilhar o alimento. Porque ele tinha muito, porque ele recebeu muito. Ele é um mordomo das revelações divinas. Se na primeira parábola há o mordomo das riquezas materiais, na segunda parábola há o mordomo das revelações divinas. É aquele que recebeu muito de Deus e que precisa compartilhá-las com os outros, aqueles que não têm. E a parábola, portanto, ela tem essa finalidade de demonstrar como que o povo de Israel falhou nessa missão. Porque é dito que, desejando o homem pobre e miserável comer das migalhas que caía da mesa, o rico não lhes dava. Ele ignorava. Ou seja, ele se apropriou das revelações, diz, não, são nossas. Deus nos deu para que nós sejamos obesos. E não temos nós de compartilhá-la com ninguém. Por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, ai de mim se não pregar o evangelho. Porque Paulo entendia que quando Deus lhe deu todas aquelas revelações, Deus não as deu para que ele soubesse, e ficasse gordo, e ficasse obeso de conhecimento, e ficasse ali restrito, voltado somente para si, e não compartilhasse com o mundo. Quando ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho, ele está dizendo, olha, quando Deus me deu tais revelações, ele me deu para que eu pudesse levar aos homens. De modo que se eu não levo tal mensagem, se eu retenho a palavra, eu me torno um servo infiel. Eu me torno alguém que está tirando aquilo que não é meu. Seria mais ou menos assim, eu falo assim, pastor Josué, por gentileza, vou te dar aqui 10 reais, você vai levar, leve por gentileza lá o Josué, entregue para ele, porque isso aqui é dele. E aí o Josué pegasse os 10 reais, digamos, hipoteticamente, né, Josué? E ele colocasse no bolso e falasse assim, que maravilha, o Alexandre me deu 10 reais, olha que bênção. E ficasse ali, gastando aquele dinheiro ou tomando para si. Ele não estaria cometendo um furto? Sim ou não? Porque ele estaria se apropriando de algo que não era dele. No caso, quando Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho, porque eu sou devedor a gregos e a bárbaros, ele quer dizer, o evangelho que eu recebi, as revelações que eu recebi, é para que seja levada e entregue aos homens. Então eu não posso reter essa palavra. Ele tinha uma compreensão de que, enquanto servo, ele deveria pregar o evangelho. E essa visão de Paulo era tão clara, me desculpe, mas são palavras de Paulo, e eu vou mostrar para vocês, que ele chega até a dizer que, mesmo que fosse constrangido, ele deveria pregar. Lógico que eu não estou trazendo essa hipótese para vocês fazerem por constrangimento, mas é ele que dizia, diante da clareza que ele tinha, da responsabilidade. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9, e veja as palavras dele nesse sentido. Versículo 16 em diante. Veja o que Paulo diz acerca do trabalho que ele exercia. Lógico que isso é muito particular, isso é muito subjetivo. Isso é Paulo dizendo acerca dele próprio. Não é doutrina, não é nada disso. É ele falando de como ele se via em relação à incumbência que ele havia recebido. Diga assim, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque ele não via a pregação do evangelho como sendo algo que lhe trazia glória humana, mas ele via como uma incumbência, como um serviço. Ele diz, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho.
Aí ele coloca: se o faço de livre vontade, tenho recompensa, galardão. Mas se constrangido, se eu pregar por constrangimento, então, deixa eu voltar. Mas se constrangido, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Olha as hipóteses que ele coloca. Se eu prego voluntariamente, por querer, eu recebo o galardão. Agora, e se eu fizer por constrangimento? Sou constrangido a fazê-lo, porque eu sei que pesa essa responsabilidade. Se eu faço por constrangimento, ele diz, então a responsabilidade de dispenseiro. Paulo tinha uma visão tão clara que ele dizia assim: olha, independentemente do modo, uma coisa eu sei, eu tenho que fazer. A motivação, não sei, eu tenho que fazer, eu tenho uma responsabilidade. Lógico que toda a nossa motivação deve ser o amor, deve ser a gratidão, deve ser o amor que temos e a visão que temos acerca dos pecadores, porque Deus nos amou, Deus os amou, e nós, como adjuntores de Cristo, precisamos também ter a mesma visão e o mesmo amor. Então, nada de constrangimento. Agora, Paulo, ele tinha uma visão tão clara que ele colocou até mesmo a hipótese que, se for por constrangimento, ele tinha que pregar, porque é dever, é responsabilidade. Veja o que diz em versículo 18. Nesse caso, ou seja, se ele o fizer por constrangimento, qual é o meu galardão? Ele pergunta. É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei eu procedi como se eu mesmo fosse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E este é o que eu quero dizer para os irmãos, é nos tornarmos esse cooperador do evangelho. Olha, nós estamos começando um ano, nada melhor do que nós ajustarmos a nossa vida, no sentido do serviço. Começar um ano com o entendimento de que, como igreja, nós temos um serviço a prestar. Não é questão de simplesmente congregar ou não congregar, ir ou não ir. É você entender, olha, eu sou um servo de Deus, ou você não é servo de Deus? Você é um servo de Deus? Se você é servo, existe algum serviço? E você já identificou que serviço é esse? Não há outro serviço, senão o serviço da pregação da palavra. Não há outro serviço. Ah, mas pastor, mas não é amar o próximo? Não, aí você não está entendendo. Aí é outra coisa. A questão, enquanto filho de Deus, eu tenho a minha obediência enquanto filho. Mas enquanto servo, a própria palavra servo já implica necessariamente uma relação senhor-empregado, senhor-servo. E o servo é aquele que está incumbido de uma responsabilidade. E a responsabilidade da igreja é a pregação da palavra. Só que muitas vezes nós fazemos como aquele rico da parábola do rico e Lázaro. Como? Nos fechamos as nossas portas, ficamos com a mesa abundante e ficamos nos regalando diariamente. E nos esquecemos de uma coisa. Um dia o Senhor diz assim: presta conta da tua administração, porque já não permanecerás nela. Porque eu tenho ouvido a respeito de vocês, que vocês estão defraudando o bem alheio. Chega um dia que o Senhor, vai nos falar assim: olha, chegou o momento em que Rico e Lázaro vão mudar de posição.
O rico ali, na parábola, imediatamente, representando os judeus. Lázaro, na parábola, imediatamente, representando os gentios. É Cristo mostrando que o povo de Israel falhou na sua missão de alimentar o mundo. No caso, os gentios, ou seja, Lázaro. De modo então que, morrendo um e morrendo outro, a parábola da sequência. O rico, que estava numa mesa farta, e que estava numa mesa abundante, que se regalava diariamente, ele foi para um lugar de tormento. Ao passo que o Lázaro, que estava antes em miséria, ele vai para onde? Para o seio de quem? Para o seio de Noé. Não? Para o seio de Isaac. Para o seio de Abel. Não? Nem de Caim? Ele vai para o seio de quem? De Abraão. O que quer dizer seio de Abraão? Seio de Abraão não é nenhuma linguagem escatológica. Não é. Não é nenhuma referência a nenhum lugar na parábola. Ela vai ganhar essa dimensão pela interpretação secundária da parábola. Imediatamente é como se dissesse assim, olha, de quem são filhos os judeus? De quem são filhos os judeus? Abraão. Aquela mesa farta era a abastança que os judeus tinham, como que estivessem deitados no colo de Abraão, o nosso pai Abraão, que nos abençoou pela eleição, porque Deus elegeu Abraão e em Abraão todos os seus filhos são eleitos nele para serem a nação eleita. Os judeus tinham orgulho, nós somos filhos de Abraão. Abraão, nosso pai, foi chamado por Deus. Deus tem aliança com Abraão, Deus tem aliança conosco. Então eles tinham esse orgulho de pertencerem a Abraão. Seio de Abraão significa exatamente estarem eles nessa bênção de Abraão, nessa eleição abraâmica. Vocês entendem isso? Por isso que o Lázaro, ele estava na miséria, representando os gentios perdidos, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, sem esperança, sem aliança, sem Deus no mundo, não é assim, José, que ela fala? Totalmente perdidos. Mas aí, o Lázaro, ou melhor, o rico, deveria alimentar aquele pobre, deveria acolher aquele pobre, deveria trazê-lo para essa mesa, para também banquetear-se das coisas divinas. Mas não. O que aconteceu? O rico foi para o lugar do Lázaro. No sentido, ele foi para um lugar de tormento. Isso retrata como que os judeus, enquanto nação, eles perderam a bênção de serem aqueles que representavam a Deus, embaixadores de Deus, testemunhas de Deus, aqueles que lá no Antigo Testamento, em Isaías, chamado de testemunhas de Yahvé, né? De onde tiraram o título dos TJs, mas não tem nenhuma relação. Então, eles perderam esse privilégio para se tornarem, então, a partir do ano 70, uma nação que está no meio de fogo cruzado até os dias de hoje. Aquele fogo lá da parábola do rico e Lázaro é esse fogo da provação e das angústias nas quais os judeus se encontram desde o ano 70 para cá. E o Lázaro, que eram os gentios miseráveis, eles agora foram trazidos para onde estava o rico, para o seio de Abraão. São os ramos da oliveira brava que agora foram enxertados em Abraão. É agora os gentios com o privilégio do evangelho. Então nós hoje estamos, nós que éramos o Lázaro, hoje somos o rico. Só que, como ricos que somos, nos esquecemos que outrora nós, gentios, estávamos sem Deus no mundo, sem esperança, sem as promessas, sem as alianças. E caímos então no mesmo erro dos judeus. De se fechar em si mesmo e de ignorar a responsabilidade, o dever de pregar a palavra àqueles que ainda não têm. Antes, Lázaros, mendigos, miseráveis, olhando para a riqueza.
Aí o Senhor nos colocou no seio de Abraão. Hoje nós estamos no seio de Abraão. Mas não estamos nós sendo negligentes como era negligente o rico? Vamos pensar nisso. Vamos atentar para isso. Nós temos que retomar a nossa atividade de pregação da palavra. Isso nós fazemos aqui. Aqui ainda é um centro em que a palavra... Aqui é o celeiro, onde a palavra está armazenada e sendo distribuída. Aqui é uma despensa. Cada um deve se encher dessa palavra e então começar a funcionar como um dispenseiro dessa palavra. E começar a anunciar essa palavra a outros. Por exemplo, o Gil, ele está aqui hoje conosco, porque um dia um irmão, conhecido dele, amigo, evangelizou ele. O Gil poderia estar em qualquer outro lugar, muito provavelmente cristão, mas não estaria aqui se não tivesse alguém se aproximado dele e falado do evangelho para ele e dado um CD de pregação nossa para ele. Deram 5 minutos depois da morte, não foi? Se não fosse o programa de TV, não estaria aqui, estaria em outro lugar. Vocês entendem isso? Então, a pregação do evangelho é algo que cada um deve fazer, lógico, na proporção do nosso chamamento. Não podemos fazer como o apóstolo Paulo fez, né? Talvez eles não possam fazer como eu faço, em razão da dedicação, cada um, mas todos devem saber que fomos chamados para pregar o evangelho. Reunindo as duas parábolas, nós construímos 2 pilares. O primeiro pilar, capítulo 16 de Lucas, primeira parábola, devemos nós entender que como servos de Deus, no que diz respeito a riquezas de natureza iníqua ou de origem iníqua, que é o dinheiro, nós devemos cuidar do reino de Deus e promover o reino de Deus mediante a prática de ofertas voluntárias. Isso no âmbito de igreja, tá, amados? De ministério. Agora, enquanto a outra parábola, nós temos que distribuir essa riqueza das revelações por meio da pregação do evangelho. No capítulo 11 de Romanos, Paulo, como que, retomando a parábola de Lucas capítulo 16, ele fala acerca dos galhos que foram cortados da oliveira, falando dos judeus que perderam esse seio de Abraão indo para o lugar de tormento, ramos cortados e lançados no fogo. Olha, a relação é bem parecida, né? Cortado e fogo. Ao passo que os ramos da oliveira brava, do zambuzeiro, foi tirado de lá e enxertado aqui nessa oliveira, que é Abraão, Isaac e Jacó, que é a eleição, o povo eleito que está ali enquanto povo coletivo para contribuir com a obra de Deus. E aí Paulo traz uma advertência no capítulo 11 dizendo, ora, se eles que eram ramos naturais, naturais de quem? De Abraão, filho natural de Abraão. Se o filho natural de Abraão, ele foi cortado do seio de Abraão e jogado no fogo, e você que é gentil, que não é natural de Abraão, mas goza das bênçãos de Abraão, que está no seio de Abraão, gozando das bênçãos de Abraão, não pode também ser cortado? Ele pergunta isso. Em outras palavras, devemos nós atentar para o fato de que é uma grande graça de Deus nós podermos ser aqueles que foram chamados para contribuir na obra de Deus. Interessante que nós poderíamos de alguma maneira ser salvos por Deus sem receber tal incumbência, sem ser chamado para servir especificamente na pregação do evangelho. E olha onde Deus te colocou, no ministério de volta à palavra, não pelo nome, mas pelo sentido. Deus te colocou no ministério em que a palavra de Deus é prioridade. Então daí você entende que você foi chamado por Deus e foi incumbido por Deus nesta obra para que a palavra de Deus se propague, primeiramente em nós e então por meio de nós,
para que o mundo seja alcançado, para que outros sejam alcançados. Nós vemos pessoas muitas vezes tão empenhadas, com tantas obras que são obras meramente humanas, né? Com todo respeito a todos os nossos irmãos, mas o que tem de ministério, cuja obra é meramente humana, para não dizer algumas vezes demoníaca. Ou seja, obras ou ministérios que não têm, não existe para a promoção da palavra de Deus, da vontade de Deus, do reino de Deus, mas para a promoção de si mesmo. Agora, se nós estamos no ministério, cujo objetivo maior e principal e primordial é a pregação e a propagação da palavra, gente, quanto privilégio. Então temos que nos apegar a essa palavra, a esse entendimento e nos colocar na posição. Na posição. Um ano está começando, podemos corrigir muita coisa que ficou para trás. Vamos nos reorientar naquilo para o qual fomos chamados, voltar o olhar e o coração para o nosso chamamento da pregação da palavra. Amém? Eu particularmente estou convencido de que eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu estou convencido. Não tenho dúvida alguma disso. Em vez em quando surgem algumas situações tentando me tirar do foco. De vez em quando. A última agora, eu tenho um amigo, professor, ele foi meu professor de faculdade, e ultimamente agora ele falando de um projeto, de um cursinho, que ele faz parte de um cursinho, e eles dão aula de língua portuguesa nesse cursinho, e ele quer estabelecer, inaugurar, juntamente com o sócio dele, aulas de português para concurso público, usando textos bíblicos. Porque por serem mais eruditos, a complexidade é bem maior. Então ele quer trabalhar com literatura e com textos sacros. Aí ele me mandou uma mensagem: pastor Alexandre, você é a pessoa que vai completar o nosso quadro aqui, porque é a sua área. Então você vai juntar a língua portuguesa com o texto bíblico, vem para cá. Eu fui? Não fui. Não fui. E não vou. Porque assim, se tem um rio diante de você, e esse rio é caudaloso, forte, correntezas fortes, não entra. Você pode ser levado. Então é melhor não tentar. Não, mas eu vou entrar, tomar só um banhozinho aqui, é um banho rápido. É rápido, quando a correnteza vem com força, leva muita gente. Então, para não correr o risco, é melhor não entrar. Não é? Então, eu particularmente estou convencido do meu chamamento. Fui chamado para pregar o evangelho. E vocês precisam se convencer do chamamento de vocês. Porque ninguém está aqui porque é bom ou é melhor do que outro. Pelo contrário, nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse o Espírito de Deus. Uma vez que foi Ele quem abriu os olhos do coração. Quantas pessoas ouvem o que vocês ouvem, e você dá glória a Deus e Ele nos chama de herege? Onde está a diferença? É porque você é melhor do que Ele? Você tem mais inteligência do que Ele? Não, é porque você recebeu uma graça, e se é graça, não é merecido. E, portanto, apenas dê glória a Deus, e o outro. Amém, Deus vai ajudar também, mas enquanto isso, eu vou pregando o evangelho aqui. Deus te deu essa graça. Estar aqui é graça de Deus. Apegue-se a essa palavra cada dia, o entendimento, consuma isso, coloque no seu coração, para essa palavra te lavar, para essa palavra te governar, sendo você o primeiro alvo da palavra, então se torne uma fonte para que outros também sejam alcançados. Essa mensagem é mais um apelo para o nosso comprometimento nesse próximo ano, neste ano de 2018.